com as palavras do Abrit no texto de Shamut, capítulo 15, que é o Cântico de Masha. O Cântico de Masha, ele é o mesmo cântico citado lá em Shazum de Apocalipse, capítulo 15, onde os Eldis, quando ressuscitarem, e eles observaram o Abrit e a Torá, eles vão cantar o cântico de Shamut 15, que é o cântico de Masha. Entende? Então, quem nega a Masha e quem nega a Torá Abrit, não cantará esse cântico jamais. Você compreendeu? O cântico de Apocalipse 15 é o cântico de Masha. E vai falar o texto, eles cantaram o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro é a Abrit, a nova aliança, que é, no caso, a ressurreição. E que é o ensinamento do Abrit. Compreende ou não? Tem gente que quer separar Yalcha de Masha. Entende? E não tem como, é impossível, porque em Dabarim, capítulo 11, e próprio Yalcha vai falar, o próprio Yalcha vai falar lá que levantaria um profeta, um Nabi, como Moisés, como Masha. Então quem era esse profeta? Era o próprio Yalcha. Reinaldo, mas você tem outro texto para provar? Tem Atos dos Apóstolos, Atos dos Talmidins. O apóstolo Kifas, que é Pedro, ele vai citar, se eu não me engano, no capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 5, não lembro agora, que ele cita, falando do livro de Dabarim, capítulo 11, citando que Yalcha é a pedra angular que foi rejeitada pelos homens e que é o segundo Mashiach, o segundo ungido, o segundo Moisés. Entende? Então, se ele é o segundo, ele também trouxe a Torá, o Abrit. Ele é o segundo Adão, porque trouxe o Abrit. Ele é o segundo Moisés, que trouxe a Torá. Compreenderam? Então, para vocês entenderem melhor, eu estou falando da Páscoa, né? Estou explicando sobre a Páscoa. Então, vamos ler o texto aqui. Em Shamut. Shamut está escrito assim. E então cantou no Abrit, no hebraico, é a palavra shar, no masculino, e feminino é shará. Entende? Masha cantou, e os filhos, os banins, não é? Que é a palavra no Abrit, banim, e os filhos de Shaal cantaram. Então, você vai ver lá no Apocalipse 11, melhor, capítulo 7 de Apocalipse, Shazum, e capítulo 14, que foi selado 144 mil da cada tribo de Shaal, 12 mil. Então, esse povo vão cantar o cântico de Masha. Tem muita gente dizendo aí que faz parte dos 144 mil, mas nega a Masha. Fala que Masha já era, tal. Até amaldiçoa a Masha. E amaldiçoa o Shabat e amaldiçoa a Brit Torá. E esse povo aí não é parte do povo de Al, não, viu? Porque o texto aqui eu estou te provando que para quem é o Shufá, para quem Al está chamando. Ó. Então cantou Masha e os filhos de Shahal. Entende? É uma palavra muito importante na cultura judaica, que é a palavra Ialadin, que é os filhos de Shahal, Ialadin, de Shahal. Este cântico, Ayal, falaram. A palavra falar no Abrit ela está aqui como Ladabar, entende? Ladabar, deixa eu ver se é Lababar, que significa falar. Andibru, falar ao povo. Andibru, dizendo, cantarei a Yal, porque sumamente se exaltou. A palavra hebraica, Brit, mais usada para exaltar é Rum, que também significa elevar a voz, cantar, tornar-se elevado. Que no Abrit é Airumã, lembra até a palavra indígena, né? Airumã. E lançou no mar a palavra, no hebraico, man,
né? Mar, e o cavalo e os cavaleiros. A palavra cavalo em Abrit é sus, que se pronuncia sus. Lembra de alguma coisa aí com sus? E Yahuwah é a minha força. A palavra força no hebraico, no Abrit, é shak ou razak. E o meu cântico a Yahweh me foi por salvação. A palavra salvação no Abrit é Yaush. Entende? Eles adulteraram aí, né? Yaush é a raiz hebraica que significa salvar. Este é o meu Yahweh que salva. Portanto, lhe farei uma habitação. A palavra habitação aqui é Dayur. Ele é o meu Yahweh, o meu Abi. Por isso exaltarei, por isso eu elevarei o seu nome. E com grandeza, a palavra grandeza no hebraico significa Gadu, que é um adjetivo de grande, de tua excelência. Derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor. A palavra tumos é uma das palavras que pode significar furor ou ira, no contexto bíblico. Ira pode ser medo, pode estar zangado. Zaan, que consumiu como restolho. Qual que é a palavra restolho? Restolho. A palavra restolho não aparece diretamente na Bíblia, mas é referida por meio de outras palavras. Por exemplo, restolho é palha, que é adicionada a restolho, restos de cereais, uma expressão usada muito como restolho, refúgio, escória, no sentido de, na palavra hebraica, parashi, que pode ser relacionado ao restolho, usado no restolho da Bíblia. O restolho é usado para ilustrar a fragilidade e leveza, sendo facilmente levada pelo vento. Você pode comparar essa passagem naquele trecho onde os soldados que estavam acompanhando Gideão tiveram medo de ir para a batalha. Mande voltar os covardes e os tímidos e os que se dobraram diante do rio e lambendo a água como cão. Manda eles voltar porque eles não saem para ir para a guerra. Então ele está falando de um restolho, resto, sobra. Pode mandar esta sobra voltar. O restolho é usado para comparar inimigos. Os inimigos de Yahweh. Aqui está Jeová porque eu não ditei, acabei errando. E as tramas condenadas ao fracasso. O apóstolo Saul usou o restolho como material ao menor. Ele se colocou como restolho, que não resistirá à prova de fogo. Então você vai ver, nós somos considerados como restolho. Olha aquele grupinho pequeno do Abrit, quem são esse povo? Eles não são formados em teologia, em bacharel. Nós somos restolho, nós somos a sobra. Mas que Yahweh usa. Assim era Saul. Os israelitas, que o nome é Israelim ou Ixalaim, refere-se especificamente aos descendentes diretos de qualquer dos panins do patriarca Iacabe, mais tarde chamado de Ishahal, e os seus descendentes como povo, também coletivamente chamado de Israel, incluindo convertidos a sua Muná, a sua Brit, o Yahweh de Ishahal. Tiveram que ajuntar o restolho quando o faraó, a palavra faraó é paru, entende? E o Egito, a palavra é Misraim, ou Masraim, ou Mitzraim, entende? Negou-lhe o fornecimento de regular a palha. A palavra palha em hebraico, ela é tebihem, e no Abrit, tabian, taban, né? Taban. Para a fabricação. Palavra hebreia, eu não vou ler hebraico aqui, porque o hebraico está adulterado. Vou ler só o Abrit. Então a palavra aqui é izar, itzar ou izar. Significa moldar, dar forma aos tijolos. O inimigo, a palavra Brit, ela significa uibá ou uiabá. Dizia, perseguirei. Na palavra perseguir, na palavra de perseguição, é tisade, ou side. E alcançarei. Alcançarei no hebrit é laadja.
Entende? É uma forma infinita